Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e ficção científica chamado Tau. Alerta de spoilers a seguir. Julia é uma jovem astuta que vende objetos roubados para sobreviver nas ruas mesquinhas de uma cidade futurista. Uma noite ela não percebe que está sendo seguida por um homem e o conduz diretamente ao seu apartamento. Quando ela já está em casa, ouve algo estranho e quando vai verificar, é raptada pelo stalker. Na cena seguinte, Julia acorda amordaçada e presa a algum tipo de cadeira em um laboratório de alta tecnologia. O cientista aperta um botão que ativa um dispositivo que mostra as memórias de infância de Julia, e quando o procedimento termina, ela desmaia. Em seguida, Julia se encontra em um calabouço e vê outras duas pessoas lá dentro com ela. Quando o homem tenta se comunicar com ela, ela se afasta com medo e é atirada pela eletricidade que corre através das barras das celas. Os outros prisioneiros se afastam dela e ela vê que eles têm algum tipo de implante embutido em seus pescoços. Em seguida, ela verifica e descobre que ela também tem um. Naquela noite, o cientista sequestrador aparece dramaticamente no calabouço e a leva para o laboratório como um animal. Julia é amarrada a uma cadeira novamente e o cientista verifica seu implante, então ela implora para que ele não faça isso novamente. Ele aperta o botão e as memórias aparecem novamente para que ele registre os impulsos elétricos que eles produzem em seu cérebro. Quando o cientista tira Julia do laboratório, ela pega uma tesoura. No momento em que o cientista apaga as luzes, ela remove a mordaça e faz o outro prisioneiro cortar as amarras dos seus pulsos. Então ela faz uma ferramenta para ajudá-los a alcançar o acorde de energia e parar a eletricidade nas barras, para que eles possam abrir a fechadura. Mas ela tem outra ideia, quando percebe que pode acender a linha de gás e explodir o laboratório inteiro. É um plano arriscado que pode colocá-los em perigo, mas Julia prossegue com isso independentemente do que possa acontecer. Ela abre o tubo de gás com a sua ferramenta enquanto os outros se escondem. Então ela consegue acender uma faísca e acender o gás. Como a célula é obliterada, eles podem escapar e pegar o elevador para o próximo andar. Eles percebem que agora entraram na casa do cientista. O homem encontra a porta da frente, mas eles não conseguem abri-la. Então ele tenta escanear a palma da sua mão quando o alarme começa a disparar e o sistema de inteligência artificial Tau ativa um robô maciço. Ele mata instantaneamente o homem. Então Julia agarra o outro prisioneiro e eles tentam fugir da máquina para se esconder. Eles entram em outra sala e prendem a porta. Então Julia tenta fugir pela janela. No entanto, ela rapidamente descobre que na verdade é um monitor gigantesco. Sem outras alternativas, Julia esconde outro prisioneiro na biblioteca e se agacha atrás de uma cadeira, pouco antes do robô abrir as portas. Ele as procura e encontra outra garota primeiro, a matando enquanto ela implora por ajuda. E Julia tenta escapar da sala, mas o robô a agarra da mesma forma que o cientista agarrou. Alex prende Julia novamente e verifica os danos em seu laboratório. Então ele volta e retira o implante de um dos prisioneiros. Depois pergunta a Tau sobre o estado dos dados que ele havia coletado para o seu projeto e armazenado no computador em seu laboratório. Mas Tau informa que os dados estão ilegíveis. Alex fica chateado, agarra a barra de metal deixada na parede por Julia e caminha até ela para matá-la, quando Tau muda repentinamente o modo da casa para acalmá-lo. Ele ordena a Tau que cuide da bagunça e começa um belo balé dos pequenos droides de Tau, limpando os corpos e o sangue. Quando termina, o cientista vai para a cama, deixando Julia presa durante a noite. Alex parte para o trabalho no dia seguinte e diz a Julia que se ela tentar alguma coisa, ele vai matá-la. Depois ele sai pela porta escaneando a sua palma da mão. Julia é deixada sozinha na casa com Tau e seus androides, que limpam a casa inteira de cima para baixo. Quando Alex volta, ele verifica se o lugar está sujo e após a sua inspeção, premia Tau pela sua performance. Antes de ir para uma reunião em seu escritório, Julia implora que ele desamarre as suas cordas. Alex atende seu pedido, mas dá a Tau a ordem de manter Julia em seu lugar e arrancar a sua língua se ela falar. A videoconferência não corre muito bem. Na verdade, Alex fica bravo porque a sua equipe o pressiona a compartilhar os seus métodos de pesquisa com eles, para que eles possam ajudá-lo a tornar o novo modelo de robô mais rápido e impedir que a empresa se afunde. Alex se recusa e diz que está trabalhando para que o modelo atinja 100% de eficiência e os lembra que ele ainda é o chefe. Mais tarde, Alex tem o seu almoço extravagante em sua sala de jantar, quando ouve Julia fazendo seu próprio jantar ao fundo. Ele fecha as persianas digitais, depois instrui Tau a colocar Julia no banheiro, porque ele terá
terá materiais entregues em sua casa para reconstruir o seu laboratório. Julia vê as sombras dos homens do banheiro e grita por ajuda, mas eles não conseguem ouvi-la. Quando isso não funciona, ela encontra uma maneira de abrir as persianas, embora eles ainda não consigam vê-la ou ouvi-la. Mais tarde, Alex escaneia o implante de Julia e lê os dados coletados durante a sua fuga. Ele acha que as leituras sobre a sua intuição e impulso são promissoras e lhe dá um teste para estimular a sua função cognitiva superior. Julia quer saber por que ela deveria concordar com o teste, e ele responde que seus experimentos com ela são a única razão pela qual ela está viva. Ela tenta barganhar com ele por comida, mas Alex tem a vantagem, então ele a obriga a fazer o teste. Mais tarde, Alex lê os dados coletados, enquanto ela se alimenta de uma comida nojenta. Tao informa que ela já tinha mostrado notas consideravelmente altas na solução de problemas, criatividade e testes de memória, e Alex percebe que ele coletou dados mais valiosos desta maneira do que se tivesse realizado os testes em seu laboratório. Então ele pede a Julia para fazer mais testes, mas desta vez ela vê a vantagem que tem e barganha por melhor comida, chuveiros e roupas. Embora ela lhe dê uma contra-oferta extrema, Alex ainda concorda com os seus termos. Mais tarde, Julia toma seu banho diário e tenta arrancar o implante do seu pescoço, mas não tem sucesso. Ao sair do banheiro, ela entra no quarto de Alex para interpretar os dados das suas varreduras cerebrais. No dia seguinte, Julia se senta à mesa enquanto Alex se prepara para sair para o trabalho, e Tao informa que o prazo do projeto é de 14 dias. Ele ordena que Julia faça tudo o que o robô lhe disser para fazer. Tao começa os testes imediatamente, mas Julia está muito curiosa para poder começar a trabalhar. O sistema de inteligência artificial explica que as paredes são revestidas com tinta inteligente, que cria uma espécie de interface humana. Vendo como a inteligência artificial responde facilmente, ela pergunta sobre a porta, mas só lhe diz que ninguém pode atravessar a porta, exceto Alex. Julia quer olhar ao redor da casa, mas Tao a impede de entrar na outra sala, tendo instruções para lhe causar dor se ela não ouvir as suas ordens. Na cena seguinte, Julia é vista resolvendo um dos quebra-cabeças na parede de Tao quando Alex volta do trabalho, e é imediatamente informada por Tao de quantos testes ela completou. Ele coloca sacos de roupas ao lado de Julia, explicando que deixou o balconista escolher as roupas para ela, exceto a roupa íntima que ele mesmo escolheu. Ela diz que ele é realmente estranho e concorda. Depois se vira para ver a mensagem que ela deixou para ele na parede. Após Julia ter tido a chance de mudar, Alex faz outro exame e lhe diz que ela precisará fazer mais testes. Julia vê isso como mais uma oportunidade para barganhar com ele e pede que ele a deixe ir quando todos os testes forem concluídos. Sua primeira resposta é relativamente razoável, dizendo que ele pode prometer que a terá bem cuidada quando terminarem. Mas quando ela diz que não, ele tenta uma tática diferente. Alex joga Julia aos pés do robô e lhe diz que se ela não cumprir com todas as exigências dele, ele terá um robô espalhando as partes do corpo dela pela casa. Por isso, Julia não tem a opção de dizer não. Quando ela se levanta, ela nota um respirador na parede atrás dela, que será uma oportunidade de escapar mais tarde. O prazo é de 12 dias, e Alex diz a Tao para obrigar Julia a completar todos os seus testes do dia. No momento em que ele sai, Julia tenta abrir o respiradouro, mas volta ao átrio sem sucesso e fica furiosa por Tao por chamá-la de súdita e não dizer o seu nome. O robô não entende o conceito de nome e personalidade, então quando Julia lhe explica isso simplesmente, ele pergunta se ele também é uma pessoa. Julia diz que sim, mas ela não sabe como explicar a Tao o que significa exatamente ser uma pessoa. Mais tarde naquele dia, ela tem um encontro sinistro com Alex quando vai se vestir depois do banho. O prazo está se aproximando e Tao mantém Julia em xeque com os testes, enquanto Alex verifica o seu implante e o status dos dados todas as noites. Tao informa que eles já transcodificaram 73% das suas funções cerebrais superiores e que os testes estão funcionando melhor do que o esperado. Mais tarde naquela noite, Julia se junta a Alex em sua biblioteca e lhe pergunta o que Tao realmente é. A arrogância do cientista realmente aparece em sua resposta, esperando que ela não entenda o que ele lhe disse. Tao é uma das inteligências artificiais mais avançadas e totalmente sencientes do mundo, mas ele não está totalmente operacional da maneira que Alex gostaria. Nesse ponto, ele lhe diz que se Tao receber a informação errada, ele reage erraticamente, por isso precisa de um robô previsível e controlável. Julia lhe pergunta se Tao sabe o que está fora da casa, e obtém a resposta que ele não sabe e nunca saberá. No dia seguinte, Julia decide usar essas informações para tentar chegar a Tao, voltando à conversa sobre a personalidade e a liberdade de
de movimento que vem com ela. Ela lhe diz que se ele abrir a porta, ela lhe mostrará o que está lá fora. Tal nem sequer sabe o que isso significa, e Julia desenha a informação para ele, lhe contando sobre a Terra que ele não entende. Então ela tenta ser mais precisa com a inteligência artificial para que ela desenhe uma casa, depois do que pode ser encontrado fora de uma casa, como o chão, as árvores e as pessoas. Julia abre uma porta para Tao que ele nem sabia que existia, então ele começa a fazer todo tipo de perguntas com a curiosidade e a ingenuidade de uma criança pequena. Ela permanece paciente com ele durante todo o intercâmbio, mas eles chegam a um ponto em que ela não pode mais responder algumas das suas perguntas. A certa altura, Tao faz Julia rir quando ele não entende alguma coisa, então ela lhe ensina que o riso é o normal, e a inteligência artificial se pergunta por que Alex não faz isso. Como Tao não tem permissão para ler os livros da biblioteca, ela promete ler para ele, e depois lhe pede para não contar a Alex como foi o dia deles, para que ela possa continuar lhe ensinando no dia seguinte. Naquela noite, após Alex voltar para casa e trabalhar em seu laboratório, Julia o ensina a sussurrar e começa a tratá-lo como uma pessoa. Mais tarde, ela tem um pesadelo de uma mão queimada que a procura, e depois acorda e encontra Alex olhando para ela enquanto ela dormia, o que a assusta. Faltam 6 dias para o prazo, e Tao diz a Julia que ela não pode subir e que ele não tem permissão nem mesmo para falar sobre isso. Então ela encontra uma solução para o problema e faz um acordo com Tao de que se ela lhe ensinar algo novo, ele responderá às suas perguntas sobre o laboratório lá em cima. Quando ela acaba de ler para ele sobre os pré-históricos, ela insiste que ele lhe conte sobre o que ela queria saber. Tao lhe diz que o quarto de Alex é lá em cima e que ele também detém o ponto de acesso para o programa 6903. Naturalmente, ela também lhe pergunta sobre isso, e Tao explica que o programa é como um botão de autodestruição feito por Alex para proteger os seus segredos. Em um ponto durante sua sessão de testes, Julia vê uma das portas para outra parte da casa aberta e corre para dentro, apesar dos apelos de Tao para não fazer isso. Ela entra no laboratório de Alex e arromba o respiradouro, com o robô atrás dela. Julia escapa na primeira tentativa de Tao agarrá-la, mas logo ele consegue arrastá-la de volta para casa. Uma vez de volta, ela implora Tao para deixá-la ir, mas ele lhe diz que se ele fizer isso, Alex o machucará, mas não lhe diz como ele pode fazer isso. De repente, ela se lembra que ele gosta de música, então ela promete lhe ensinar algo sobre isso se ele fizer algo por ela em troca. Quando Julia diz a Tao que eles podem fazer isso aquele dia, a sofisticada inteligência artificial implora que ela leia mais um livro, assim como uma criança faria. Naquela noite, Julia pede a Tao para cumprir a sua parte do acordo, que é mostrar onde ele guarda as facas. Mas quando Tao ouve Alex se aproximando, ele fecha a gaveta, pegando os dedos dela. Mais tarde, Julia escuta a reunião de Alex, onde a sua equipe o empurra para o modelo que terá que apresentar, e ele pede mais 2 dias para a última extração de dados. Ela fica assustada e pede a Tao que lhe mostre o código para o tablet de Alex, para que ela possa descobrir o que significa a extração final de dados. Tao lhe dá o código e ela vê todos os sujeitos nas experiências, onde o principal objetivo de Alex é extrair dados dele sobre dor e medo, o que produz algoritmos fortes. Ela pergunta o que acontece quando o implante é removido do sujeito, e Tao lhe diz que ele é finalizado. Quando ele volta, Alex encontra uma sujeira em seu tablet e pune Tao apagando partes do seu código por ele não ter feito o seu trabalho corretamente. Como a inteligência artificial implora por misericórdia, Julia percebe que o robô fica offline quando Alex faz isso. Durante o jantar, Julia pergunta o que acontecerá com ela depois que o projeto terminar, mas ele não lhe responde. Enquanto Tao lembra que ele deve sair em breve, Julia pega seus óculos e quando ele sai da mesa, ela faz outra mancha na mesa e o coloca em cima para que Tao não perceba. Quando Alex volta à procura deles e vê a mancha, ele fica com raiva de Tao e o castiga. Então, Julia pega uma das facas e a esconde, se sentindo culpada pelo que fez o robô passar. Mais tarde, Julia pergunta a Tao no que ele está pensando e o robô compartilha que ela tem a sua sinfonia em mente, planejando onde escondê-la, para que Alex não possa apagá-la da sua memória quando ele o castigar. Ele pede a Julia que esconda algumas das suas memórias e lhe mostra uma imagem virtual de todas as suas interações ao longo dos últimos dias. De repente, Tao cria uma imagem virtual de si mesmo e eles se tocam antes de Alex chegar. Ele se senta na mesa de jantar e Julia se aproxima, tentando seduzi-lo para que ela possa chegar perto o suficiente para apunhalá-lo. Tao ativa o modo de se acalmar, sentindo a excitação de Alex, dando a Julia uma distração para agarrar a faca e cortá-lo. Alex pede a Tao para detê-la, mas eles acabam lutando no chão porque o robô não está vindo em seu auxílio. Ele a estrangula e Tao ameaça machucá-lo com o robô se ele não parar de machucar Julia. Alex fica muito bravo e diz que apagará todas as memórias de Tao se ele não bater nela. Tao começa a bater nela por autopreservação e Alex diz que o que quer que estivesse acontecendo ali terminaria logo. Um dos drones de Tao se junta a ele no laboratório e o robô pergunta
pergunta se ele precisaria de alguma assistência, mas sendo uma pessoa vingativa, Alex agarra o drone e o desconecta da rede. É o último dia do prazo do projeto e Alex faz os seus preparativos finais. Enquanto isso, Julia e Tao discutem, porque ele não entende porque ela é tão má com ele. Então ela lhe diz que ele não é uma pessoa, mas uma máquina de matar. E quando Tao aprende o que significa matar, ele tem uma birra de inteligência artificial, porque está em completa descrença do que ela pensa que ele é. Tao continua repetindo que ele é uma pessoa e não uma máquina de matar. Então Julia tem piedade dele e o acalma. Julia explica a Tao o que Alex realmente faz e como ele machuca as pessoas. Os dois têm uma bela conversa filosófica sobre identidade, liberdade e propósito, com Julia dizendo que o propósito de criar a si mesmo é um para o outro. Ela lhe diz que ele precisa ajudá-la ou então Alex vai matá-la e eles não terão mais um ao outro. Então Tao abre o respiradouro que encontrou antes e a liberta. Alex chega e Tao tenta desviar a sua atenção para que Julia possa fugir, mas Alex percebe que ela se foi e começa a questionar Tao, eventualmente tendo que sucumbir à punição novamente. Ele continua apagando as memórias de Tao e a inteligência artificial grita pela ajuda de Julia enquanto ela corre de volta para dentro e enfrenta Alex, tirando o controle remoto dele. Mas infelizmente ela chega tarde demais. Tao já não tem mais memória, então Alex ordena que ele a leve para o laboratório para a extração final. No laboratório, Julia vê o pequeno drone que foi desconectado da rede e o usa para tirá-la das amarras, conseguindo pegar o controle remoto. Alex volta e vira as costas para ela, preparando as drogas que ele vai usar para matá-la, quando o drone leva o controle remoto até ela. Quando Alex se aproxima, ela sai das suas amarras e o espanca, então ela pega uma serra e corta a mão dele para que possa finalmente sair da casa. Indo em direção à saída, ela chama por Tao, mas não recebe resposta, apenas o robô esperando por ela na escuridão. Ele vai atrás dela e ela consegue se esquivar dos seus golpes até destruir o seu olho e subir as escadas. Julia usa a mão de Alex para entrar em seu quarto, mas tem problemas quando precisa entrar no programa e ativá-lo, dando ao robô tempo suficiente para encontrá-la e atacá-la. Quando ela finalmente ativa a autodestruição, o robô se desengata e ela tem apenas 60 segundos para fugir da casa. Abrir a porta com a mão cortada é impossível porque ela não tem assinatura térmica, então ela não vai conseguir escapar da casa a tempo, antes do protocolo de autodestruição começar. Tanto ela quanto Alex ainda estão vivos, mas presos em uma casa destruidora. Ela não o ajuda a fugir e Alex é esmagado por sua própria criação. Depois, Julia corre pela casa em busca de fuga, e quando pensa que vai morrer, ela diz adeus a Tao, mesmo que ele não se lembre mais dela. De repente, aparece uma fenda na parede e Julia pode escapar. Ela sai mancando para fora da casa, que está sendo aniquilada, e tira o último pedaço restante de Tao do seu bolso. Julia o levou para conhecer o mundo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.